Então, isso tem tudo a ver com o tema de hoje. A mensagem de hoje é Filho é flecha. Na realidade, os princípios que a gente vai ver aqui hoje, ele não se aplica somente a você que é pai, a você que é mãe, mas você também que tem pessoas que você discipula, pessoas que você pastoreia, pessoas que você lidera, pessoas que você está sobre essas pessoas exercendo autoridade. Então, existe um tipo de paternidade, maternidade sobre você que pode abençoar essas outras pessoas. Então, todo pai, toda mãe, não tem nada mais assim gratificante do que ver o sucesso do filho, ver o filho vencendo na vida, ver o filho crescendo, indo adiante, né? Mesmo aí vocês estão vendo o filho para outro país, lá do outro lado do nosso continente, tem uma alegria no coração de ver aquela evolução do filho, da filha, de ver como há um passo que leva essa pessoa além daquilo que você foi. E por outro lado também é uma tristeza muito grande quando por alguma forma aquela pessoa por quem você é responsável, por quem você ama, ela não consegue atingir algumas expectativas, não consegue chegar aonde você gostaria que ela chegasse. Mas a gente quer falar hoje sobre algumas táticas, algumas coisas que falam sobre esperança, como fazer a diferença na vida dos filhos, das filhas, das pessoas que a gente exerce autoridade, as pessoas que a gente pode ser influência abençoadora. Então hoje essa é a ideia. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos pedir a Deus entendimento, revelação. Senhor, em nome de Jesus, esse é um mês onde vamos refletir sobre papéis que a gente exerce, sobre relacionamentos que temos, e em nome de Jesus, o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos dá entendimento, Pai, para entender como podemos ser bênção na vida de pessoas, como podemos ser bênção na vida de filhos, Pai, como nossa família pode experimentar, Deus, princípios da Tua Palavra, para que haja crescimento, haja, Deus, um alvo a ser atingido, Deus, um alvo que glorifica o Teu nome, que traz aquilo que o Senhor deseja para nós. O Espírito Santo fala conosco, abre o nosso entendimento, traz conhecimento, revelação, princípios, repreende toda distração, qualquer coisa que queira nos interferir nesse momento, repreendemos em nome de Jesus e pedimos, fala conosco. Amém. A nossa igreja tem uma característica de ter muitas pessoas novas. Só para você ter ideia, no Ministério Infantil passam mais de 50 crianças por semana. Nós temos aqui sábados com mais de 50, 60 jovens e adolescentes. E todos eles têm pais, têm mães que exercem autoridade sobre eles, são influência e são instrumentos de Deus para que eles possam alcançar o propósito de Deus para as suas vidas. Então você com certeza que exerce influência sobre um adolescente, um jovem, uma criança, alguém que já é adulto talvez, mas esse papel de pai, de mãe, de autoridade, de responsabilidade, ele vai ser carregado por você até o fim da sua vida. Você não deixa de ter um filho, você não deixa de ter uma filha, você não perde esse papel, essa responsabilidade que Deus nos dá, de ser instrumento dEle, para que uma vida se forme, uma vida seja construída, uma vida seja conduzida. E a ideia não é que nós sejamos pais perfeitos, mães perfeitas. O objetivo da paternidade não é ser pai ideal ou mãe ideal, mas sim definir altos ideais e começar a persegui-los. Nós não damos conta de sermos perfeitos. Mas nós podemos ter padrões onde a gente vai estimular, incentivar, motivar nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam, a perseguir esse padrão, esse nível também. Então a gente quer ver na palavra de Deus algumas dicas de como a gente consegue exercer esse papel e ser bênção, como pai e como mãe. Pois você que tem aqui esse papel, essa função que Deus te deu, você se sente mexido. Quando você olha para o seu filho, quando você vê ele dormindo, quando você vê ele falando com você, ele fazendo algo que você ensinou, lá no fundo do seu coração, aquilo ali enche o seu coração de um amor, aquece você, aquece a sua alma. E você sabe que esse papel é muito importante. Então, em Salmo 127, 4 fala assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Então a ideia que o salmista tem aqui é fazer uma comparação. Ele está comparando de uma forma muito rica que esse ato de um guerreiro pegar o seu arco, a sua flecha da aljava, arremessar essa flecha, isso é muito comparado ao exercício da paternidade, do papel de um pai, do papel de uma mãe, e como isso pode ser assim compreendido da melhor forma. Então eu não sei aqui, quem é que já atirou com arco e flecha? De brincadeira, nem que seja quando era criança. Então sabe que pegar aquele arco, aquela flecha, atingir o alvo, não é muito fácil. Da mesma forma, ser um pai, uma mãe que ajude o filho a chegar aonde você almeja em Deus, também é uma tarefa difícil. E da mesma forma, é preciso
ter sabedoria de Deus, ajuda divina. Então a gente precisa da graça de Deus para que nossos filhos atinjam o alvo. Então qual é a lógica da flecha? A lógica da flecha é que você pegue aquela flecha, você coloque no arco e ela vá mais longe do que o ponto onde você está. Você possa arremessar aquela flecha, ela possa atingir um alvo, ela possa chegar numa distância muito, muito longe. Da mesma forma, Deus chama você, pai, você, mãe, você que exerce autoridade sobre alguém, você que está ali cuidando de alguém, para que essa pessoa, por meio da sua instrumentalidade, vá a lugares onde você não foi. Ela possa ir além. Você possa ser um instrumento para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela possa ter uma vida onde ela vai viver as bênçãos que você viveu e, pela graça de Deus, chegar um pouquinho mais longe. E Deus quer dar a você essa alegria. Deus quer que você tenha isso bem claro. Mas, pais, mães, a gente que tem filhos, a gente precisa constantemente reavaliar isso. O nosso papel, a nossa função. E você que ainda não tem filhos, você que é jovem, você que é adolescente, você pode ver no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, baseado nesses princípios aqui, algumas coisas para melhorar a relação de vocês, onde você pode favorecer a relação e permitir que seu pai e a sua mãe cumpram esses propósitos na sua vida. E também aplicar isso nos seus futuros filhos. Você que é avô, você que é avó, você que não conseguiu, na sua época, aplicar princípios porque não tinha ninguém que te ensinasse, não tinha ninguém que pudesse dar uma assessoria para você. E, infelizmente, alguns erros foram cometidos, mas agora você tem o seu filho adulto, você tem os seus netos sendo criados. Você pode, com o entendimento da palavra de Deus, ajudá-los a chegar num nível onde você gostaria de ter chegado, mas, infelizmente, por acontecimentos do passado, por falta de recursos, de sabedoria ou coisas que não foi colocadas diante de você, agora você vai ter a oportunidade de ser bênção na vida do seu filho e dos seus futuros netos e netos. Então, nessa comparação, onde o salmista fala que os filhos são como uma flecha na mão do guerreiro, a gente pode entender que é necessário que haja um alvo bem definido à frente. Nenhum guerreiro, ninguém que tem ali o seu arco e a sua flecha na mão, vai simplesmente atirar ao léu, atirar para qualquer lugar. Ele tem em mente um objetivo, ele sabe aquilo que ele quer. Ele precisa entender, olha, eu quero chegar naquele ponto, aquele ponto é o alvo, aquele ponto é o objetivo, aquilo lá é o que eu almejo, aquilo que eu desejo. O que você tem almejado e desejado para os seus filhos, de acordo com a revelação do nosso Deus? E seria muito interessante começar com um fim em mente. Quando você tem um objetivo, você vai lá e olha para o fim. Qual é o final? Qual é o local, o destino que eu almejo? O destino que Deus tem revelado, orientado, mostrado para a minha vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente cuida. A partir do momento que a gente entende aonde se deseja chegar, fica muito mais claro entender esse processo. Se você pudesse pintar uma imagem de um filho, de uma filha, de um discípulo, de alguém que você cuida, uma imagem assim, olha, esse seria um filho, uma filha, um discípulo abençoado. Que imagem seria? O que você construiria na sua mente como imagem final? O que Deus inspira você? O que Deus mostra a você quando você pensa nisso? Olha, eu vejo meu filho daqui a 10 anos assim, assim, assim. Daqui a 15 anos, desce dessa forma. Essa pessoa que eu caminho junto com ela, dessa e dessa forma. Qual é a imagem que eu tenho? Isso pode parecer, um exercício banal, mas é real que muitas famílias hoje não têm objetivo algum na sua frente. Infelizmente, a gente vê aí na sociedade, a gente vê no mundo que as pessoas são criadas de qualquer jeito. A gente deixa a vida nos levar, a rotina nos tomar, e a gente vai entrando na correria de trabalho, de família, de ocupações, a gente vai perdendo esse senso de propósito, esse senso de objetivo final. As pessoas não conseguem mais hoje refletir quais seriam os ideais, quais seriam o conjunto de coisas emocionais, espirituais, ministeriais, sociais que precisam ser construídas numa criança e numa pessoa para que lá na frente ela alcance aquele objetivo, aquela imagem que foi idealizada. E também existem famílias com alvos inadequados, que não há um padrão, não há um critério, não há algo que possa ajudar para que lá na frente haja uma pessoa completamente saudável, espiritualmente, emocionalmente e socialmente. Então, quais alvos de vida você poderia ter em mente, como pai, como mãe, como pessoa responsável por alguém,
Que tipo de coisas vale a pena investir e ver ser desenvolvido, construído na vida dos pequenos, dos adolescentes, dos jovens, ou até de pessoas que você já tem lá com seus 25, 30 anos. 5 qualidades. Se você puder anotar, anota, depois a gente compartilha de alguma forma. 5 qualidades que todo pai, toda mãe deveria ter como alvo na criação dos filhos ou no cuidado de outras pessoas. O primeiro alvo seria a confiança. Que eles sejam autoconfiantes, que eles possam se sentir sobre quem são, porque eles sabem quem são. Eles são confiantes na identidade que eles têm como filhos de vocês, como filhos de Deus, como pessoas que foram colocadas nesse mundo com um propósito, que não são um acidente. Elas não são apenas fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, elas foram colocadas nesse mundo por um propósito, há uma razão de existir. E quando essa consciência, eu sou filho de Deus, eu sou filho dos meus pais, eu sei porque eu estou aqui nesse mundo, eu posso confiar naquilo que Deus me deu como potencial, como vida. A gente vê uma geração insegura. A gente vê uma geração onde eles são levados por comentários, eles são levados por curtidas, eles são levados por várias coisas que as mídias sociais influenciam. A gente tem visto aí muitos casos onde a autoconfiança é tão ínfima que às vezes uma crítica, às vezes algo que se espalha nas redes sociais, às vezes um bullying na escola, faz com que a criança, o adolescente, o jovem possa ir contra a sua própria vida. Porque lá no fundo não foi construída uma confiança em quem eles realmente são e não sabem o poder da identidade que possuem. E nós temos esse papel de ajudar a construir uma identidade de autoconfiança, de valor, de entender. Eu estou aqui nesse mundo porque Deus me colocou. Eu tenho um alto valor para Jesus. Eu tenho um alto valor para minha família. E não é aquilo que os outros falam que me definem, é aquilo que Deus diz que eu sou. É aquilo que meus pais revelam sobre mim e me orientam na palavra de Deus. Então ajude as pessoas que estão sob a sua responsabilidade a construir essa confiança. Segundo, caráter. São 5 Cs. Confiança, caráter. Que eles sejam pessoas de caráter, que tenham uma bússola moral pela qual tomem suas decisões. Isso é certo, isso é errado. Eu sigo por esse caminho, eu sigo por aquele outro. Então é um conjunto de conhecimentos que o pai, a mãe, a pessoa que caminha com alguém vai passar, ajudando essa pessoa a discernir quais são os caminhos melhores a serem seguidos. Quais são os princípios que eu vou conduzir a minha vida? E dessa forma ajudar o caráter a ser construído, a ser formado. Convicção, um sentimento de convicção. Suas crenças estão enraizadas na palavra de Deus e no caminho de Deus. Nós temos esse papel de construir convicções. E a melhor forma de se construir convicção não é apenas passando conhecimento, pois o conhecimento ele vai informar. A convicção ela é formada quando o meu conhecimento ele vai se coincidir com a minha experiência. Com um momento onde aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, vai se juntar com aquilo que eu vivi, vai formar uma memória, aquilo vai se consolidar no meu coração. Então vai criar uma convicção de que ninguém mais tira aquilo, porque eu vivi, eu experimentei aquilo. Quando nós permitimos que as pessoas que caminham conosco, os nossos filhos, tenham convicção por meio da experiência com Deus, por meio de testemunhos, por meio de coisas que eles vão vivenciar na sua pele, dizer, olha, isso é inquestionável, porque eu vivi isso. Eu sabia, mas agora eu vivi. Não tem como negar. De alguma forma proporcione experiências para eles. Experiências de ver uma oração respondida. Experiências de ver o agir de Deus. Experiências de sentir a glória de Deus. Experiências de ter aquilo ali no mais profundo da sua alma. E essa convicção nunca mais será tirada dele ou dela. Compaixão. Que eles tenham compaixão por outras pessoas e as dores ao redor do mundo. Aquilo que a gente demonstra de sentimento, de compaixão, vai produzir neles a mesma coisa. A forma como a gente trata a necessidade das outras pessoas vai influenciar a forma como eles vão ver as pessoas que sofrem nesse mundo. Então a compaixão ela é necessária, porque senão o mundo vai se tornando cada vez mais insensível, cada vez mais apático, as pessoas vão ignorando o amor, vão ignorando a dor, e a gente vai construindo pessoas que não têm compaixão nem no próprio lar, um pelo outro. Da necessidade, da angústia, dos temores, da fase de vida que está vivendo. E a gente precisa construir isso. E quinto lugar, a competência. Que eles sejam capazes de usar seus dons, habilidades para fazer a diferença nesse mundo e não apenas ocupar espaço. Dizer, meu filho, minha filha, você tem dons, você tem talentos. Você pode desenvolver habilidades que você nem imagina. E se alguém que vai motivar, se alguém que vai ser um instrumento de Deus para dizer, olha, dentro de você há capacidades ilimitadas que Deus te deu, Deus já te formou com dons, com talentos e coisas que podem ser usadas para glorificar o nome dEle, para constituir uma profissão, para ir além, para ser excelente, para fazer a diferença nesse mundo, para exercer domínio que Deus espera que você exerça.
Você é capaz, você é competente, você vai além, você vai muito longe. Nós temos essa responsabilidade, construir confiança, construir caráter, construir convicção, construir competência, construir compaixão. São alvos nobres para um pai, para uma mãe, são alvos nobres para alguém que discipula, para alguém que pastoreia, para alguém que tem filhos espirituais ou filhos na carne, filhos de sangue. Então pense, Deus, como é que eu posso, como instrumento do Senhor, ter esse alvo em mente, na flecha que o Senhor colocou na minha mão, nos filhos que o Senhor colocou na minha mão? Como eu posso alcançar esses alvos, esses objetivos, esse fim que o Senhor já me mostrou, para que eles possam ter isso nas suas vidas? É buscando na palavra de Deus, é tendo os princípios em mente, mas lembrando que também não há uma fórmula de criação de filhos. Cada caso é um caso, cada família tem um estilo, cada pessoa tem uma personalidade, há um conjunto de atributos que as pessoas constroem ao longo da sua vida de forma emocional, da forma como aprendem, e não há um jeito único, mas há princípios. E se já tivermos em mente esse princípio de que há uma responsabilidade sobre nós de definir um alvo, enquanto eles são pequenos, enquanto eles são imaturos, eles não têm em mente aonde devem ir, o que deve ser construído neles. Se nós somos esse instrumento, já vamos estar cumprindo um grande papel. Segundo, as flechas têm que estar na mão do guerreiro. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. A flecha não está na mão do ajudante, a flecha não está na mão do mercador, a flecha não está na mão de outra pessoa. A flecha está na mão do guerreiro. Há uma responsabilidade, algo que foi nos confiado, que a gente precisa entender que o sucesso dos nossos filhos está nas nossas mãos. Muito daquilo que é construído neles é feito num tempo onde a responsabilidade é de pai e de mãe, de orientar. A influência que a gente exerce sobre eles é muito maior do que aquela que ele recebe aqui em 1 hora e meia aos domingos. É maior do que aquela que ele recebe na escola, é maior do que aquele que ela recebe com amigos. A influência de um pai, de uma mãe, de um lar é muito, muito maior. E depende muito mais de nós do que deles, de exercer esse papel. Então é preciso o quê? Primeiro, você acredite no seu potencial de pai e de mãe. Não é um papel qualquer. Não é uma responsabilidade qualquer. O próprio Deus designou que a família funcionasse assim. Que a sociedade se organizasse dessa forma. Pessoas que pudessem gerar outras pessoas, cuidar dessas pessoas e construir nelas princípios, padrões e algo que pudesse fazer delas homens e mulheres de Deus para viverem uma sociedade abençoada. Você como pai, suas ações, seus valores e suas crenças serão maior influência na vida de uma criança. Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha aquela coisa, as crianças estão jogando muito videogame, isso vai influenciar elas a serem violentas. Não vão assistir filmes da Disney, porque lá vai influenciar as crianças. Não vamos assistir o programa da Xuxa, porque vai influenciar as crianças. O medo era a influência externa. Era aquilo que, o que estão falando ali na TV, na revista, no jornal, no desenho. Ok, há um nível de influência, mas o maior nível de influência que constrói a vida de uma criança é aquilo que ela vive dentro da sua casa. Então há um medo exagerado de influências externas, quando dentro da própria casa a influência interna é completamente ignorada. E quando essa consciência existe, a gente vai ver que o nosso papel ele é muito grande. Há uma responsabilidade sobre nós, algo que a gente precisa entender. Porque isso é um presente que nos foi dado. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui alguns dizem que a aljava cabia em torno de 3 a 5 flechas e que a gente deve ter em torno de 3 a 5 filhos. Mas não é mais ou menos por aí. Naquela época era mais fácil, hoje em dia já é mais difícil. Mas isso é um presente, é uma herança que você recebeu. O que você tem feito com a herança, com esse presente que o próprio Deus te deu? Porque a gente às vezes perde o rumo. A gente precisa de um puxão de orelha. A gente precisa realinhar. Porque, como já falamos, a gente vai vivendo a vida de um jeito, de um estilo, onde a gente vai achando que naturalmente os filhos vão se criar, os filhos vão se construir, os filhos vão ser pessoas maravilhosas, vão temer a Deus, vão fazer tudo aquilo que devem fazer automaticamente. Mas não é assim. A gente tem que entender que há uma responsabilidade e um privilégio. Olha o que Jesus fala sobre as crianças. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou.
uma criança pura, ingênua, que está ali sob seus cuidados. Quando você cuida dessa criança, quando você recebe essa criança, você está cuidando, recebendo, como se fosse do próprio Senhor na sua casa. Isso não é apenas para crianças de fora, filhos dos outros, filhos carentes. Há crianças na nossa casa que são instrumentos de Deus para que a gente possa exercer o cuidado sobre eles, o amor de Deus sobre eles. E Jesus quer que nós possamos tratar cada um desses pequeninos da mesma forma que nós trataríamos a sua própria pessoa. Sua vocação como pai e mãe é muito importante. Que nesse mês isso possa ser reavivado em você e em mim, a gente possa vencer essas dificuldades. A minha pergunta é, no meio da sua carreira, a paternidade tem um valor mais elevado? Às vezes a gente conversa porque o ministério ele ocupa muitas coisas, muito tempo. E às vezes a Renata me chama a atenção, às vezes tu é mais pai dos outros do que teu próprio filho. E você, será que às vezes para refletir? Será que eu não estou passando mais tempo, exercendo mais cuidado, dando mais atenção, mais amor a outras pessoas que estão fora do meu nível de responsabilidade real e deixando aqueles que estão sob o meu cuidado, precisando um pouco mais de alimento? Subconscientemente, em nosso mundo, nós diminuímos o valor da paternidade. E Deus quer restaurar isso. Se você não acredita no valor do seu papel como pai, não avaliará o seu papel como pai. Ser pai, ser mãe é muito importante. Porque Deus espera que você construa homens e mulheres de Deus. Nossos primeiros discípulos, nossas primeiras ovelhas, dormem dentro da nossa casa. Crianças, adolescentes, jovens. A gente precisa entender que a gente tem que estar presente. Fizeram uma pesquisa numa universidade americana que a principal causa de revolta em adolescentes, jovens, foi a consciência de que durante a sua infância não houve uma presença explícita e intencional do pai e da mãe em casa. De forma onde houve uma construção emocional, uma troca emocional. Um dos principais fatores que contribuem para as crianças crescerem saudáveis é ter os pais presentes em sua vida, não apenas fisicamente. Porque a ideia não é quantidade de tempo, é um tempo de qualidade. É um tempo não de corpo presente, mas de corpo, alma presente. Direcionada, intencional. Isso é um desafio. Essa ideia tem que estar presente, é um desafio relacionado às prioridades. Quais são as nossas prioridades? Quais são os desafios que a gente tem? Porque a gente dedica tanto tempo a estudo, a trabalho, a outras coisas, e a gente às vezes perde algumas coisas. Não, eu não tenho tempo, eu não consigo. Muitos estão trabalhando demais, não para sobreviver, mas para dirigir carros mais agradáveis, para viver em casas maiores, para acariciar seus próprios egos. Isso é usado como desculpa. Olha, eu não consigo ter mais tempo com aqueles que eu gostaria. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que crescer, eu tenho que conquistar. E às vezes essa é uma desculpa que não cola. Eles preferem ter a nossa presença do que o nosso dinheiro. A nossa atenção do que os nossos presentes. Talvez você que está aqui hoje, recordando a sua infância, você vê o quão real é isso. Poucas memórias com seus pais, poucas memórias com aquele momento de brincadeira, de convívio, de troca, de alegria. Poucas memórias construídas, porque a presença fez falta. A presença não é apenas estar lá. Seu corpo está, mas será que a cabeça está? A gente tem um concorrente muito grande hoje, o que é? Que desafio. Algo prático para a gente pensar. É necessário fazer alguns sacrifícios pessoais. Porque às vezes eu quero fazer outra coisa. Não quero sentar e brincar. Eu quero ver um filme, eu quero ver uma série, eu quero ler um livro. Eu quero sair e fazer algo que eu gosto. Às vezes, para que a gente consiga construir isso,
A gente tem que dizer não para muita coisa que a gente gosta. Que não é errado, não é pecado. Mas é um sacrifício que a gente tem que fazer intencionalmente para que aquilo ali possa acontecer. Um espaço possa se abrir. E eu possa dizer um pouquinho de não para mim, para minhas vontades, e me voltar para o outro que está sendo construído por mim, está sobre a minha autoridade, a minha responsabilidade, para que lá na frente ele seja um homem ou uma mulher de Deus. Eu tenho que fazer sacrifício na carreira, talvez, trabalhar um pouquinho menos, ganhar um pouquinho menos, porque às vezes é mais vantajoso ganhar um pouquinho menos e ter mais tempo do que ganhar bem mais, achando que vai aproveitar e não conseguir esse tempo para aproveitar. E para a gente refletir, essas coisas não acontecem espontaneamente. Se não for intencional, se não for colocado na agenda, se não for planejado, não acontece. Precisa ser conversado, precisa ser planejado. Dizer, olha, a gente vai ter um tempo juntos. A gente vai rever a nossa relação. Vamos no cinema, filho. Vamos no cinema, filha. Vamos comer alguma coisa, vamos conversar, vamos caminhar junto. A gente precisa perder peso os dois juntos, vamos caminhar junto. Vamos ter um pouco mais de convívio. Aquele convívio intencional. Aquele convívio que faz a diferença até para você que já tem o seu filho adulto, já tem o seu filho que saiu de casa. Tenta restaurar um pouquinho da relação. Porque essa responsabilidade de pai e de mãe é até o fim da vida. Há quanto tempo você não faz algo com seu filho, com a sua filha? Você, filho, não faz algo com seu pai, com a sua mãe? Algo profundo. É preciso trabalho. É preciso esforço. É preciso dedicação. Porque tem um preço a ser pago. E a gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente não receber uma ajuda maior, uma sabedoria maior, a gente vai ficar muito limitado e não vai atingir aquele fim que Deus espera, aquilo que a gente almeja, para essas pessoas que a gente tanto ama. E Provérbios 2, 3-6 fala assim: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A gente não quer ver mais jovens, adolescentes, crianças se perdendo, morrendo, se suicidando. Isso virou uma febre. Se houverem pais, mães, pessoas em casa, avós, responsáveis, que amam, que cuidam, que se interessam, que têm em mente que há um papel a ser cumprido, uma missão que foi dada a você, de ajudar essa pessoa a ser construída em confiança, caráter, convicção, compaixão, competência, muita coisa pode mudar. A gente vive na sociedade um reflexo de uma geração abandonada, mas a próxima geração pode ser diferente. Pode haver uma grande diferença na próxima geração se a gente hoje se conscientizar desse papel que a gente possui. Curva a sua cabeça, quero orar com você. Senhor, cada pessoa aqui que possui essa responsabilidade, seja como pai, como mãe, como avó, como alguém que cuida de outra pessoa, que receba sabedoria, graça do Senhor, para que a gente possa agir diferente do que o mundo tem agido, do que a sociedade tem agido. Que a gente consiga vencer esse desafio da construção de seres humanos emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, profissionalmente independentes, que vão longe, que vão adiante, que alcançam aquilo que a gente não alcançou. Que não são cheios de traumas, frustrações, decepções, por escolhas que nós fizemos, de não dar atenção, de não dar amor, de não dar carinho, de não dedicar tempo. Que a igreja do Senhor nesse Brasil, nesse país, construa crianças, jovens e adolescentes, Deus, completamente diferentes daqueles que o mundo aí fora tem construído. Que eles sejam luz, que eles sejam sal, que eles sejam influentes, que eles sejam excelentes, que eles sejam pessoas diferentes nesse mundo, nessa sociedade. E queremos ser instrumentos do Senhor para que isso aconteça. Abençoe cada um dos nossos filhos, aqueles que estão no caminho, aqueles que se afastaram.
aqueles que são pequenos, aqueles que são adultos, que de alguma forma possamos continuar de forma intencional, ativa, sendo instrumentos do Senhor na vida deles. E nos perdoe, Deus, nas vezes que a gente abriu mão disso, que a gente ignorou isso. Queremos melhorar. Em nome de Jesus, contamos com a sua graça, com a sua ajuda, em nome de Jesus. Eu tenho um desafio para você. Então, durante a semana, reserve um tempinho para conversar com seu filho, com a sua filha. Faz uma entrevista com ele. Senta com ela, toma um café. Pergunta o que você realmente gosta de fazer. Atualmente, agora. O que você mais gosta de fazer? Se você pudesse escolher qualquer coisa com a certeza de que não iria falhar, o que você ia gostar de fazer nessa vida? Se você pudesse sair bem em qualquer profissão, qual delas você escolheria hoje? E depois de conversar, depois de rir junto, de comer, de se abrirem, pergunta, você como pai, você como mãe, como é que você pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo que ele realmente está querendo viver isso? Converse sobre o tempo de vocês juntos. Veja se está sendo essencial e suficiente para o seu filho. Crie um programa com eles essa semana. Porque naturalmente a gente vai se afastando, a gente vai se isolando. E vai ficando uma carência oculta. Vamos quebrar isso. Coloque-se de pé. Isso vai melhorar a sua vida como pai, como mãe. Isso vai melhorar a sua vida como filho, como filha. E se você tem pais e mães que não têm essa consciência, que você procure eles. Que você seja bênção na vida deles. Que você ajude eles a serem construídos também. Porque infelizmente você não consegue dar aquilo que você não recebeu. E muitos não receberam o suficiente para dar para você. E você carrega isso na sua vida. Mágoas, ressentimentos, frustrações. Então, feche seus olhos de novo, vamos orar. Deus, aqui é a gente que carrega muita coisa relacionada a pai, a mãe, a sua infância, a experiências dolorosas, momentos tristes, difíceis, lembranças que não trazem orgulho nenhum. Deus, nos ajuda a liberar perdão, a nos livrar de toda mágoa, todo ressentimento, toda frustração, todo sentimento de que a infância não foi adequada, a infância não foi feliz. Deus, em nome de Jesus, que o teu bálsamo, a tua presença, renove, purifique, transforme. Aquilo não pode ser mudado, mas pode ser lembrado de uma forma não dolorosa. Pode ser vivido de um jeito a não ser repetido e transmitido para as futuras gerações. Nós te abençoamos em nome de Jesus, para que a partir da sua vida, uma nova história comece na sua relação com seus filhos e com a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos cantar uma última música para a gente encerrar. A ceia. Os diáconos podem vir à frente. Você pode se assentar. Você já ia embora sem ceia aí. A palavra de Deus fala assim em 1 Coríntios 11, 23, na versão A Mensagem. Presta sua atenção. Ele fala assim: permita-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse: isso é o meu corpo partido por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice